Opa, Marcelo Bueno, do Zéfiros Tarô. Eu olhei aqui, tem 17% só de bateria. Eu não sei se vai dar para gravar isso aqui, mas eu vou arriscar, né? Então, este é o Zéfiros Responde 7. É o último da temporada, né? Estou respondendo, as perguntas foram encaminhadas para mim antes do Natal. Sei lá, em algum momento pode ser que eu volte a fazer isso, ou que eu coloque outras perguntas, né? Peça outras perguntas no site, ou sei lá, eu grave por conta própria alguma coisa nessa linha que eu venho fazendo aqui, né? A bem da verdade, eu tenho uma certa bronca de gravar, eu não fico muito confortável com isso, mas eu meio que me testo, né? Eu vou aqui no limite para ver como é que funciona e como é que de repente eu melhoro com relação a isso também, né? Então, são duas perguntas, uma muito breve de novo e outra que pode ser mais elaborada ainda, não sei como é que vai ser isso, né? A primeira pergunta, várias pessoas escreveram para mim perguntando sobre a agenda de 2019. Eu não tenho essa agenda ainda. Eu no ano passado fiz uma programação longa com a Edi, mas assim, eu não sei se eu vou fazer uma programação longa com ela, porque nem sei se ela quer também ter uma programação longa amarrada comigo, né? Senão daqui a pouco eu viro o co-proprietário do Aroshi e a casa é para receber outras pessoas também, lógico, né? Então tem que ter oportunidade para todo mundo. Toda oportunidade que tiver no Aroshi eu tô lá, né? Mas é algo para se conversar. A outra coisa é que aqui no Rio eu preciso sempre pagar pela locação, né, a reserva da locação. Então eu não posso pagar antecipadamente 6 locações do ano, porque sabe lá Deus, né, se eu vou estar vivo semana que vem. Então vai sempre tudo de pouquinho. Então o que tem hoje, né, hoje é dia 10 de janeiro. Hoje o que nós temos é dia 19, Tarô e Alquimia aqui no Rio. Dia 2 de fevereiro, estaremos lá no tabuleiro da Iemanjá, no Aroshi. Dia 23 de fevereiro tem tabuleiro aqui no Rio. Depois disso eu vou montar, né? Até porque vai ter o Otiote disponível, provavelmente vai ter os 40 servidores disponíveis também. Então são dois outros módulos que eu posso oferecer aí no longo do caminho. E por regra eu faço um curso no Rio e outro em São Paulo, né? Porque fica pesado para as pessoas também, de repente, querer fazer 2 cursos, né? Não que todo mundo não seja um impeditivo para todo mundo, mas certamente é para muita gente, né? Então é isso, tem amarrado. Eu estou com um projeto aqui no Rio que quando eu tiver alguma coisa mais formal eu revelo, por enquanto deixar quieto, mas é por aí. Então qual é a pergunta grande aqui para a gente discutir agora? O tema é tabuleiro, né? Então uma pessoa me perguntou se eu poderia falar um pouco mais sobre o tabuleiro, e se o tabuleiro, qual a similaridade que o tabuleiro tem com a mesa real. Eu já tenho uns 2 vídeos falando do tabuleiro no YouTube, né? Tá no YouTube e estão aqui estão no Facebook também, né? Eu mais ou menos explico rapidamente o que se trata, né? Mais do que isso, só se eu realmente for parar para fazer um jogo e interpretar esse jogo para que as pessoas vejam como é que faz e tudo mais. E aí é basicamente uma aula, né? Fazer uma aula, faz aula comigo lá, né? Na Aroshi, aqui no Rio, né? A gente agradece. O que eu posso dizer a princípio é que assim, eu tenho uma bronca miserável quando alguém diz que o tabuleiro é uma mesa cigana com mesa real, né? Ou a mesa cigana com tarô. Existem até algumas pessoas que dizem, né, que é mesa real com tarô, e isso para mim é um reducionismo que não cabe, porque existem vários jogos, e eu estou falando sério, que utilizam a estrutura do septenário, né? Não é exclusividade do tabuleiro. E eu já vi alguns casos lá que cada coluna tem um atributo diferente, você gradua as linhas como passado, presente e futuro, ou inconsciente, enfim, o jogo pode ser tudo aquilo que você quiser. Inclusive quem faz variações a respeito do tabuleiro também, ok, se dá certo, se apresenta o resultado desejado para o cliente, tá valendo, né? Não estou aqui, eu não sou o pai do tabuleiro, nem tenho aqui que estabelecer regra de como é que as pessoas devem jogar ou não. Mas eu tenho cá minhas críticas com relação a algumas coisas. Baralho, o Lenormand, né, o que muita gente aqui chama de baralho cigano, de modo geral é uma ferramenta de livre leitura.
O que significa ser livre de leitura? Você, a não ser quando as pessoas colocam as cartas numa mandala astrológica, por exemplo, que aí você tem a mandala, cada casa tem um atributo específico, de modo geral as pessoas colocam linha de 3, linha de 5, bloco de 9, ou mesmo fazendo a mesa real, sem atribuir informação da casa. Simplesmente se lê as cartas como se fossem palavras que fossem sendo construídas ao longo do caminho e montando aí um pensamento, né? Um raciocínio, né? Eu acho muito legal, inclusive, porque eu tenho alguns amigos de escola espanhola. Eu tô falando de escola espanhola porque são todos espanhóis mesmo, então acabei de inventar esse nome agora, mas enfim. Mas eu vejo muito, tem alguns grupos, se você procurar no Facebook, né? E as pessoas usam o tarô como se fosse, como a gente está acostumado a ler o Lenormand, né? Então, sempre lá, você faz a pergunta, a pessoa vai deitando carta e vai construindo uma história, né? E as histórias vão se amarrando, as cartas vão se amarrando uma nas outras para poder contar algum enredo. E é o que vale. De modo geral, quando a gente utiliza um método do tarô, a gente faz questão de ter atribuição por casa, né? Então a casa que é positiva, a casa do que é negativo, a casa da espiritualidade, a casa da riqueza, a casa de qualquer coisa, né? E a carta, quando cai nessa casa, a gente precisa combinar qual é a interpretação dessa carta ali naquela posição, né? Então, não só naquela posição, mas de repente como é que fala com as outras, enfim, é um pouco por aí. Quando as pessoas falam que o tabuleiro é uma mesa real com tarô, não é assim o tabuleiro que eu aprendi e não é assim o tabuleiro que eu ensino. Tem um rapaz, eu não sei se vou lembrar o nome dele agora, Rivaldo de Oxóssi. Se eu tiver errado, eu peço desculpa antecipadamente, mas estou aqui puxando da minha cabeça. O Rivaldo, ele tem um vídeo no YouTube onde ele chama de Labirinto. Ele inclusive me cita a Vera Martins. Obrigado aí por isso. E ele joga da maneira como eu aprendi com a Vera Tanka, né? Vera Tanka é uma taróloga que já faleceu há muitos anos. E a Vera Tanka, quando você ia fazer uma pergunta para ela, ela montava a estrutura do tabuleiro, abria a casa do louco e ia fazendo isso, abrindo só as cartas, né? Abriu a casa do louco. A casa do louco tem o imperador, abre a casa do imperador. Na casa do imperador tem a temperança, abre a temperança. Na casa da temperança tem o diabo tem a lua. E vai fazendo isso até fechar de novo na carta que saiu na casa do louco, né? E aí o que se dizia a respeito é que o número de cartas que fossem lidas era mais ou menos o número de etapas, né, que você teria para poder cumprir aquele objetivo, né, que você tem a solução do seu problema e tudo mais. O Rivaldo faz algo parecido, sendo que ele questiona, né, qual é o tema da pergunta, né? Então, até no exemplo que ele dá, o tema da pergunta é profissional, então como é profissional, ele abre a primeira casa do imperador. Então, assim, é a maneira que ele estabeleceu de ler. E ok, né? É super válido, ele chama de labirinto, ok também. Ele não abre as outras cartas e ok também. Então, assim, é literalmente o labirinto da Vera Tanka. Quando ele sai, eu acho que no vídeo, posso falar alguma bobagem aqui, mas sei lá. Na casa do imperador, ele é uma questão de profissional, na casa do imperador tinha o diabo e na casa do diabo tinha o carro. Então o que ele faz é a leitura simplesmente diabo na casa do imperador. Provavelmente essa pessoa está passando por um conflito dentro da área de trabalho dele. Quando ele olha para a casa do diabo e vê o carro, ele fala até sobre questão de ir embora, não sei, mas eu interpretaria como dificuldade, alguém que está querendo progredir e de repente tem impedimentos, né? Porque depois tem um pendurado logo ali na sequência, não vou lembrar do resto, né? Mas enfim, cada um com seu insight na hora. Em momento algum ele para para pensar que o carro está na casa do diabo, e a casa do diabo é aquilo que incomoda, aquilo que irrita, aquilo que causa ali uma ziquezira, né? Então assim, o tabuleiro ele é visto dentro desses atributos, né? Tem mais gente que fala sobre tabuleiro no YouTube, eu não vou lembrar. Eu lembro desse rapaz porque foi algo bem recente que mandaram para mim. Mas
quando a gente fala do tabuleiro, a gente fala do tabuleiro assim, qual é o significado da casa do louco, qual é o significado da casa do mago, qual é o significado da casa da papisa, qual é o significado da casa da imperatriz. E algumas pessoas até falam assim, ah não, porque são os atributos do próprio arcano. Sim, é de verdade, né? Mas assim, tem uma regra mais ou menos pré-estabelecida, né? Para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Eu já vi alguém também falar assim, você abre e coloca... Eu não lembro quem foi que fez isso. Enfim, alguém fala assim, é um pouco como se fosse o trabalho da Carla com a leitura da mesa real com distância, né? Então a pessoa sugere que assim, você dispõe os arcanos maiores. Eu ensino inclusive com arcanos maiores, mas quando eu jogo com arcanos maiores e menores, né? Então é bom só acrescentar isso aqui. Mas é importante falar assim, que aí essa pessoa que eu não lembro agora chegou a colocar que você tem que identificar no tabuleiro, você vira todas as cartas, identifica onde é que está a carta da imperatriz e identifica onde está a carta do imperador. Aí se você estiver jogando para a mulher, a imperatriz é essa mulher, se você estiver jogando para um homem, o imperador é o homem, ou no caso você está jogando para a mulher, a imperatriz é ela e o homem é uma pessoa importante na sua relação, né? O homem da sua vida. Eu não consigo ver dessa maneira, né? Até porque quando você coloca a imperatriz como mulher e imperador como homem, você matou 15 mil atributos, né? Porque não importa para quem eu estou jogando, a carta da imperatriz vai falar de criatividade, vai falar de comunicação, vai falar dos atributos da imperatriz. Quando sai o imperador fala da capacidade de realização de alguém, da gestão dos recursos, da questão da autoridade exercida. Se eu só coloco homem e mulher, eu acho particularmente ruim. Se dá certo para essa pessoa e dá certo para quem segue a orientação, né, ou o mesmo modelo, enfim, cada um inventa o seu jogo e cada um vê onde é que dá. Mas voltando para a natureza da pergunta, né, se o tabuleiro é uma versão da mesa real, não, tabuleiro é tabuleiro, mesa real é mesa real. Mesa real, já vi pessoas interpretando mesa real de trocentas maneiras diferentes, né? Eu quando aprendi a mesa real, uma pessoa quase numa vida passada, a gente só lia só os espelhamentos, né? Então a primeira carta com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e depois que estava tudo virado, aí tinha aquela coisa de ler a coluna, ler a linha, ler a diagonal e tudo mais. A maneira como a Carla Souza interpreta, falando lenormandês, né? Vocês podem procurar aí e achar fácil quem não conhece. Ela identifica a casa que é a casa do consulente, né? Se é um homem ou se é a mulher. E a partir disso, as cartas que estão próximas têm um significado e as cartas que estão distantes têm outro. É outra maneira de ler, né? Outra maneira de interpretar. Tem gente que separa, né? Que assim, tantas colunas representam o passado, tantas colunas representam o presente, tantas colunas representam o futuro. É outra maneira de ler, né? Então, assim, quer aprender o tabuleiro da maneira como eu pratico, faz curso comigo, né? Então, eu ofereço pelo menos aí 2 vezes por ano. E é um curso dinâmico, um curso totalmente prático. As pessoas saem desse curso com vários insights na maioria das vezes, né? Assim, não só insights a partir do seu próprio jogo, mas insights a partir do jogo das outras pessoas. Não só no que diz respeito ao que você aprende, né? Porque assim, se eu sair com a carta da força na casa da morte e tem outras 2 pessoas que também têm essa mesma posição, a gente vai olhar que cada jogo, essa força na casa da morte vai falar uma coisa completamente diferente, porque o composto do jogo é outro, né? Então isso é bem legal. E fora isso, eu sou sempre da regra que as pessoas que se reúnem para fazer curso, elas não estão ali por acaso. Então, de alguma forma, as minhas questões acabam servindo para questões de outras pessoas também. Então, o grupo ali acaba sendo um sistema fechado também, onde aquilo que é dito atende todo mundo, acolhe todo mundo, cura esse coletivo ali que escolheu né? Assim, às vezes a pessoa até programa para ir, na última hora dá uma zica lá qualquer e ela não pode comparecer, né? Ou tem gente que no último segundo entra, puta, mas tem vaga para mim? E vai, se tem, participa e sai dali premiado porque, putz, descobre que o quanto foi incrível ouvir todas essas coisas. Então, é um pouco por aí, né? Não, o tabuleiro não é a mesa real não é o tabuleiro. O tabuleiro pode ter a regra que você estabelecer,
Mas eu não posso falar pelos outros, né? Eu posso até olhar, ver e assim, eu faria dessa maneira, isso aqui não cai muito bem, né? Mas assim, é a experiência de cada um, né? Então, é isso. Tá legal? Um abraço. Então, esse aqui é o último vídeo dessa temporada. E em algum momento a gente começa de novo com ou respondendo ou criando algum tema aí para compartilhar com as pessoas. Tá legal? Um abraço, até a próxima. Fiquem bem.